Gravação. Então, começou a gravar? Dá para ver. Dá para ver, não. Gravando. Tá gravando. Então, bom dia. Hoje, como faz meu professor, ele começa a gravar e fica oficial. Bom dia, hoje é dia 2 de agosto de 2020. Estamos começando mais uma aula da Escola Dominical. Antes de gravar, aquele papo furado, né? Aí gravou, é oficial. Bom, gente, mais uma vez, bom dia. Vamos ver se vem mais gente daqui a pouco. Pode ir entrando. E essa gravação, ela fica lá, tá? Depois está indo para o YouTube. Quem não assistiu, depois eu ponho o link lá. A gente tem um tema aqui, que semana passada eu li só o título, eu falei, caramba, do que será esse tema, né? Até da vida o fim. E Eclesiastes, vamos ver, né? E o versículo-chave aqui é: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Então, dá para dar uma ideia, se a gente pensar bem, o que a gente vai falar aqui, né? Antes da gente ler o texto que o livrinho separou para a gente, eu queria falar um pouquinho de Bíblia, porque eu ainda sinto vontade mesmo, na verdade, né? Não é que eu sinto falta, mas eu sinto vontade de ter um curso, como é que eu vou dizer assim, curso de Bíblia mesmo, né? Curso de Bíblia, mas com uma abordagem mais nova, de uma maneira mais atual, né? Com as estratégias que a gente tem hoje de pedagogia, de didática, né? Sobre Bíblia. E ontem eu estava até conversando com a Kátia, né? Eu estava assistindo um filme, dei umas ideias, uns negócios ali, e isso não me sai da cabeça já há um bom tempo, alguns anos já, né? Mas sempre que tem essa oportunidade eu paro um pouquinho para conversar um pouquinho sobre a Bíblia em si. A gente vai ler um texto de Eclesiastes, né? O Eclesiastes é um livro que, no comecinho, o autor dele se identifica como filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, tradicionalmente, esse livro é atribuído a Salomão. Salomão é o filho de Davi, né? E foi rei, né, de Israel, né? Então, esse livro de Eclesiastes é atribuído a ele, a Salomão, que então teria escrito isso na velhice, né? Ele faz alusões à sabedoria de Salomão, mesmo literalmente, a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão, servos e os prazeres vividos por ele. Então, atribui-se a Salomão. A escrita possui também aspectos pessimistas, muitas vezes. E aí, se você encaixar na vida do Salomão, a gente tem sentido. Pode ser que seja dele mesmo, referido ao final, né, da vida dele. No fim, depois de ter vivido muitos, vamos dizer, prazeres e uma vida plena, aí ele recobrou a consciência, né, se arrependeu, ou então estava meio já na deprê. Até aí encaixa, as coisas encaixam. No entanto, não existe um consenso de que essa obra pertence mesmo a Salomão, porque a redação corresponde ao período depois. O livro também pode ter sido escrito por algum sábio, e a expressão filho de Davi é uma coisa mais genérica. Por exemplo, Jesus é filho de Davi, Jesus vem da linhagem de Davi, né? Então pode ser qualquer pessoa descendente de Davi, não especificamente um membro da família real, né? Então, não existe esse consenso. É legal que a gente sabe disso, né? A gente saiba disso, quando a gente vai explicar, ou então nós mesmos, né, com as nossas leituras, nossos estudos bíblicos, a gente tem um pouquinho de flexibilidade principalmente em questão de autoria dos livros, né, da Bíblia. Raramente a gente pode afirmar com 100%, e talvez a gente nunca vá poder afirmar, não sei. Mas esse é uma visão antes, um pouquinho de Bíblia mesmo, né, como eu escrevi ali, sobre o livro de Eclesiastes, né?
uma curiosidade, não uma curiosidade, uma coisa interessante, é que a Bíblia que os católicos usam tem Eclesiastes e tem Eclesiástico. São dois livros, né? Que também, ambos falam de sabedoria, eles são muito semelhantes e tudo. Mas quem tem a Bíblia católica pode dar uma conferida nisso, viu? Dar uma lida. Na verdade, hoje em dia a gente fala quem tem a Bíblia católica, você tem um celular, você tem aplicativo de todo tipo de Bíblia, inclusive a católica, né? Você pode baixar, dar uma lida, deixar ela ali para contextualizar e tal. A Bíblia de Jerusalém, né? Que o pastor, o Samuel, eles gostam muito de usar, é uma Bíblia muito rica, né, de estudo. Ela tem, né? Ela também tem esses livros assim. Enfim, vale a pena a gente dar uma olhada. Não parar nunca de estudar, de ler, né, de saber, né, não só os ensinamentos que são, em primeiro lugar, né, a palavra de Deus, né, que Deus quer para a nossa vida, mas também a Bíblia em si. Bom, dito isto, o Lucas apareceu aí. Bom dia, Lucas. Não sei se a Larissa está aí também. Se tiver, bom dia também para vocês. Aí Bom o dia, texto. João. Bom dia, tá aí, Larissa. Bom dia. O texto de Eclesiastes que o livro separou para a gente aqui fala sobre o seguinte: fala sobre lembrar-se do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. E aí começa, olha só. E a grande dica do livro, né, a grande importância aqui, o núcleo do estudo é esse, ó, lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços. Olha só, olha que interessante. Né? Ele fala a metáfora e explica o que é. Antes que tremam os guardas da casa, que são os braços. Aí, se você pode olhar na minha câmera, olha, o meu já está tremendo. O meu já está tremendo aqui. E se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. Bom, esses dias eu fui fazer um alongamento aqui, eu vi que as pernas já... nossa, ainda mais com esse tempo aí de ficar em casa. E cessarem os moedores da boca, por já serem poucos. Os moedores da boca, os dentes já são poucos, e cessar, né, parar. E se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Então, o que o autor está falando? Ele está falando na época que chegar já a velhice. Então, ele dá toda essa ilustração. E é uma ilustração meio... né? Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir quando você se levantar à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Ele está falando, quando você começar a perder a audição, né? Você já não está ouvindo bem. Ele famoso, né? Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quanto mais velho a gente fica, parece que a gente tem um pouquinho mais medo de altura. É verdade isso, né? Eu sempre tive assim, engraçado, né? Eu sempre tive um receio de coisas altas, mas nem tanto, eu não sei. Eu não me entendo, porque eu saltei de paraquedas sem muito medo. Agora eu subo na escada com muito medo. Não muito, mas eu não subo, não fico no teto da casa, cara. Difícil. Mas quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai ter esses receios. É isso que ele está falando. Quando florescer com o amendoeiro e o gafanhoto lhe for um peso. O gafanhotinho já começa a pesar, a gente começa a levar o peso, né? E quando você perder o apetite. Bom, isso ainda não aconteceu comigo. Tá, beleza, tá tudo bem. Porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador
antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. E aí o negócio está meio, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Cara, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto demais desse versículo. Ele repete isso algumas vezes no livro de Eclesiastes. Eu gosto muito disso aí. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E esse pregador, ele está falando, né, do autor mesmo, dele, autor do livro ali, que pode ser que tenha sido Salomão, tá? Não é que é descartado, mas, enfim, a gente falou já disso. E ele diz, tudo é vaidade. Uma coisa linda, isso aqui, eu gosto disso. Eu olho assim, às vezes eu estou andando na rua, vejo algumas coisas e falo, vaidade da vaidade, vaidade de vaidade, tudo, vaidade. A vaidade é uma grande brecha para o pecado. Não esqueçam disso. Bom, eu quero fazer uma rápida dinâmica aqui com vocês. E eu quero fazer uma máquina do tempo agora, mas para o futuro. Eu quero que vocês parem um pouquinho para pensar como é que você acha que você vai ser quando tiver 70 anos de idade. Então, eu gostaria de que alguém arriscasse falar. Se nunca pensou nisso, eu gostaria que pensasse um pouquinho. Como é que você acha que vai ser? Não é como você gostaria de ser, mas como você acha realmente que você vai ser quando tiver 70 anos de idade. Eu tinha um amigo que, infelizmente, já faleceu. Ele dizia assim, quando eu ficar velho, eu vou fingir que eu sou doido, porque aí eu posso ficar na cadeira de roda beliscando a enfermeira. Eu vou fingir que eu sou muito maluco. Mas, infelizmente, ele não teve tempo para isso. Mas... E você? Será que alguém quer arriscar aí? Fala aí, como é que vocês acham que vocês vão ser quando vocês tiverem 70 anos? Tem alguém que quer arriscar ou não? Eu posso falar, se ninguém vai arriscar, eu vou falar por mim mesmo, que eu já estou ali. Né? Então, para mim é mais fácil já imaginar como é que eu vou estar quando tiver 70 anos. Se eu chegar lá, né? 70 anos. Porque eu tenho 54, vou fazer 55. Então, eu estou falando aqui de 15 anos, daqui a 15 anos. Mas não é tão fácil também, viu? Mas eu acho que eu não vou ser muito diferente em termos de cabeça, mas de corpo eu não sei. Mas se eu continuar fazendo... voltei a caminhar, tá? Voltei a caminhar, mas bem pouquinho ainda. Tá muito pouco. Se eu continuar nessa preguiça toda aí, não sei não. Mas eu acho que quando eu tiver 70 anos, eu ainda vou estar dando aula, talvez. Quem sabe, se Deus quiser. Eu não vou ter muita chance. Mas para vocês todos, inclusive o pastor Felipe aí, que também está na juventude aí, para vocês ainda demora muito. Vocês têm ideia? Vocês têm alguma coisa? O que vocês acham? Alguém quer falar ou não? Não? Não vai rolar. Não tem ninguém tem ideia. Então tá bom. Tem tem um ditado que diz assim: tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Tudo é passageiro. Então, chega uma hora, uma época, não sei, vocês ainda vão demorar para chegar lá. Mas, em determinado momento na nossa vida, para alguns, chega às vezes cedo. Né? Seu tio fez esse ditado, tudo passa, até a uva passa, é verdade, até a uva passa. É boa essa também, devia ter lembrado isso. Chega um momento da sua vida que você tem um clique desse aí. Para alguns isso chega bem cedo. Tá? Eu já ouvi muita gente que quando faz 40 anos, ele tem essa clique. É muito cedo, 40 anos. Eu tive esse clique quando eu fiz 50.
há pouco tempo atrás. Eu tive esse tec assim, de falar, caramba, passou, né? Sabe? Aquela sensação de você falar, caramba, e agora, né? Já foi, já não tem muita coisa que não vai voltar. Eu não vou mais poder, caramba, eu não jogo mais bola como eu jogava, e eu não vou ter mais isso, eu não vou ter mais aquilo. Para cada um é um jeito diferente, né? Aquele momento que você para pensar que em menos de 10 anos vai fazer 40 anos. Então é muito cedo para pensar assim, né? Mas quando eu fiz 40, foi de boa, passou legal. Quando eu fiz 50, eu pensei assim, cara, anos 50. Quando eu era garoto, 50 anos, meu, era um negócio assim que era. Quando tiver 50, eu vou estar muito velho, né? E agora eu tô com 50, mas não é uma coisa muito consciente, não é uma coisa assim que se para, mas são pensamentos que vieram todos os dias. Eu falo, cara, não sou mais assim, não sou mais assado. O que vai acontecer agora? Agora é a ladeira abaixo, né? Essa é a sensação. A gente olha assim para frente e fala, cara, agora é ladeira para baixo. Então, a ideia de hoje é bem isso, tá? É sobre isso aqui. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é querer quebrar alguns mitos. E quando a gente quebra os mitos, a gente está quebrando para nós, para a nossa vida, mas principalmente, principalmente, tá? Porque eu tenho visto e assistido e ouvido muita gente preconceituosa com os idosos. Muita gente. É inaceitável isso para mim. Mesmo quando eu era um adolescente como vocês, é, eu respeitava muito as pessoas idosas. Eu sempre tive isso, as pessoas mais velhas, né? Sempre tive isso na minha cabeça. Eu não gosto das piadinhas, das coisas, dos gracejos, entendeu? Não curto mesmo, nunca gostei e sempre respeitei, graças a Deus, essas pessoas. Até quando eu estava já mais, lá com uns 15, 16 anos, que a gente tem um pouco mais de aprofundar na filosofia de vida, né, de ler coisas e tal. Mais ou menos com 15, 16, eu tive contato, né, muito com a cultura oriental e eu me admirei muito e isso reforçou o que eu pensava, né? A cultura oriental, principalmente Japão, China, Extremo Oriente, né? Eles respeitam demais as pessoas idosas, né? Por quê? Porque essas pessoas viveram muito e têm muito para ensinar. E isso eu gostei demais, eu tomei para minha vida também. Né? Então eu me aproximei dessas pessoas, eu ouço, eu converso, né? Às vezes eu gostava muito de ir na casa do meu avô, da minha avó, e, e eles contavam as mesmas histórias, muitas vezes, né? Histórias que eu já conhecia, mas eu gostava de ouvir, eu sabia que eles estavam felizes contando e sempre eu aprendi uma coisinha, né? Sempre era alguma coisa, mesmo se fosse uma coisa bem, bem tonta, assim, como, por exemplo, fazer macarrão alho e óleo, né? E meu avô me ensinou uma vez, ele fazia, e eu nunca fiz desse jeito que ele ensinou, porque no fundo, não era uma coisa assim que eu curtia muito do jeito que ele fazia, mas ele colocava pão junto, né? Pedacinhos de pão, fritava assim o pão. Agora eu fiquei com vontade, quem sabe faço um dia, mas não era uma coisa que eu, que gostoso que era, mas era uma coisa dele, ele me ensinava, me mostrava como era. Mas mais do que isso, né? Coisas muito importantes que eles me ensinavam. Então, a gente tem que tomar cuidado com o preconceito. Ontem, pão, exatamente, pastor, pedacinhos, principalmente o pão amanhecido, sabe? Daqueles que já não tem mais jeito, você frita os pedacinhos mesmo, frita no alho e no óleo, e depois mistura com o espaguete ali. Mas basicamente era isso. É diferente, é gostoso até. Não é aquele prato que eu falo, não. Ele fazia umas coisas que eu tenho mais saudade.
fazia umas bolas assim, é, umas bolas de para dar sustância. Acho que era para aproveitar o pão, sabe? É tipo o crouton, né? Croutons, né? Na salada, aqueles croutons, né? Mas acho que era para aproveitar o pão, na verdade. Mas o que pegava mesmo era o gosto do alho, o alho e o óleo, né? Ele usava azeite mesmo, meu avô usava azeite bom, né, na época lá. Bom, mas ele fazia umas bolas de batata, de massa de batata com carne moída recheada e fritava. Aquilo sim, aquilo nem fritava, ele assava aquilo era muito bom. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, ontem, não, anteontem acho que foi anteontem, esses dias aí, a nossa filha, ela sugeriu, ela falou, você precisa ver, tem um vídeo aqui de um cara no começo da pandemia, um cara que fez esse vídeo, é muito engraçado, não sei o que, não sei o que. Bom, eu comecei a ver o vídeo, sério, o vídeo tinha 20 minutos. E ele mostrava, assim, uns idosos, né, fugindo da pandemia, né, os velhinhos lá escapando, pulando grade, não sei o quê. Até aí, ok. Mas o cara era tão preconceituoso, né, que eu não aguentei 5 minutos do vídeo. Falei, meu, eu estou passando mal. Não dá para ver isso aqui. Muito, sabe? Era daquelas coisas, olha, cuidado com o seu velhinho, hein? O seu velho aí, sei o que e tal. Sabe? Uma ou outra, mas você vê uma arrogância. A gente, nós, me coloco aí também, tá? Não é porque já estou na fase da, vamos dizer, não estou na terceira idade, estou indo para a terceira idade já quase, né? Mas eu estou na segunda e meia. E é 2,5, segunda e meia. E, assim, não é por causa disso, mas nós somos, quando a gente é jovem, né, a gente tem uma arrogância juvenil e parece que a gente nunca vai chegar lá, né? Parece que a gente nunca vai chegar lá. É como se ser velho fosse um defeito físico. Aí existe muito preconceito. E, assim, sério, eu não consegui assistir mais do que 5 minutos. Eu não falei nada para ela, para não deixá-la chateada também, né? Ela falou, é ótimo, é ótimo. Putz, cara, não dá, não dá. É, meu sonho é ser velho. Ok, este sonho chegará. Então, pois é, pastor. Eu tinha mais ou menos isso também. Até uns 150, pelo menos. Eu penso 120. Eu penso 120, 150, não sei, ó, pode ser. Hoje em dia é possível, né? É possível. Tem gente que chega, hoje em dia já está chegando aos 100, né? Com uma certa, é comum até quase já chegar aos 100 anos, né? Antes era, ou isso Deus me arrebata. É isso aí. Assim, antigamente chegar aos 100 anos era uma coisa de notícia, né? Notícias no jornal e tudo, no Jornal Nacional, pessoa com 100 anos. Hoje, né, eu ouço meus alunos falar, minha bisavó tem 104, não sei o quê, né? Hoje já tá um pouco mais. Mas vamos quebrar alguns mitos para que também a gente quebre o nosso preconceito. Tá? Então, essa sessão aqui desse estudo, ele tem esses dois objetivos. Primeiro, quebrar alguns mitos que a gente acredita e não é verdade. Segundo, para quebrar o nosso próprio preconceito. E aí, eu espero que os gracejos, as brincadeiras, as coisas preconceituosas e arrogantes, elas diminuam um pouco com a gente, tá? Com relação aos idosos. Primeiro mito aqui que eu queria mostrar, é a senilidade. Então, supõe-se que a velhice e essa doença senil, né, andam juntos. Né? A maioria da população anciã é considerada com a saúde incapacitada. Associa-se velhice com senilidade ou deterioração mental. Né? É fato que, por exemplo, as síndromes, né, as doenças
mal de Alzheimer, principalmente, né, causa senilidade. Mas não é uma coisa associada. Não é a questão de ser velho para ser senil. Né? A velhice precisa ser vista como parte do ciclo vital. É um ciclo. O envelhecimento começa assim que a gente nasce. As limitações não são enfermidades. As limitações que a gente tem, conforme vai passando a idade, não são doenças. Né? Então, isso é um mito. Segundo mito, isolamento social. Agora a gente está na moda falar isolamento social, né? Infelizmente, a gente está vivendo, mas tirando um pouquinho o caso da pandemia, acredita que a exclusão, o repouso, a solidão é o melhor para o idoso. Vamos colocar meu avô, vamos colocar vovô lá no asilo, porque é isso que ele gosta, ele quer paz e tal. Aqui existe uma confusão, mistura o fato do idoso não poder realizar tarefas produtivas e remuneradas, como se essa fosse a única forma de interação social que se pode produzir. Então, de novo, o fato de uma pessoa não conseguir fazer, por exemplo, não vai, né, sei lá, não consegue mais trabalhar, e tem impossibilidade de movimento, é a única forma de interação social. Então, joga ele lá no asilo, né, já que ele não pode produzir. Né, joga no asilo. Então, isso é um mito que precisa acabar. Algumas pessoas, talvez eu seja uma delas, quem sabe um dia, me deixe em paz. Talvez eu tenha essa tendência. Aí é uma outra coisa. Mas isso não é uma regra. Quebra-se um mito. Outro mito, inutilidade. Essa ideia de que o idoso é inútil nasce de uma sociedade materialista. As pessoas valem pelo que produzem, pelos que elas conseguem possuir em função disso. É um mito totalmente baseado na produção material e na ganância. Então, a pessoa não trabalha mais, então é um inútil. E isso a gente fala, tá? Nas piadinhas, nas brincadeiras, a gente fala isso sim. Um idoso tem pouca criatividade e é incapaz de aprender. Tem aquele ditado, né? É impossível ensinar um truque novo para um cachorro velho. Isso é um mito. Isso é um mito que precisa ser quebrado. Né? A pessoa em idade avançada não tem capacidade de aprender, não tem capacidade de criar. Né? É lógico que, conforme os anos passam, a gente tem uma lentidão maior e a agilidade mental pode ser reduzida. Pode demorar um pouquinho, mas todos continuamos capazes de aprender muito. Tirando quem tem enfermidade mesmo, quem é doente, é lógico. Mas o normal é que é capaz de aprender muito. O que se necessita, e isso é importante, né? Essa é a minha área de estudo, que é criar outras formas de ensino que se voltem para as necessidades e habilidades anciãs. Não se pode querer que um ancião aprenda como uma criança ou um jovem. Até porque o jeito que um jovem, uma criança aprende, depois de um tempo, por exemplo, para mim, eu olho e falo, é muito tonto, né? Eu não quero aprender desse jeito, eu quero aprender de outro jeito, de um jeito mais maduro, de um jeito mais profundo, de um jeito mais tal, coisas mais complexas, né? Então, é uma linguagem diferente. Existem algumas faculdades lá no exterior, principalmente, aqui eu não sei, acho que aqui já se tem alguma coisa, viu? Que são exclusivas mesmo para pessoas com mais de 60 anos, né? Faculdades mesmo. É uma outra linguagem, outro ritmo, mas é possível. E, aliás, mais do que possível, eu acho que é importante a gente não parar de aprender, nunca. Eu pego isso como exemplo, de novo, vou voltar para o meu avô, que ele deu aula durante mais de 50 anos. Ele tinha mais de 80 anos de idade e ele estava dando aula ainda. E ele tinha uma agilidade mental muito grande, até o fim, ao pastor. É curioso como tem aumentado o número de idosos voltando a estudar. Sim, 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 graças a Deus. Sim, voltando a estudar. Gente que tinha interrompido, né, o estudo antes mesmo do ensino médio, faz o ensino médio, e aí
aí a pessoa aproveita e já emenda uma faculdade, né? Eu mesmo, agora falando sério, tá? A questão, por exemplo, do mestrado que eu estou fazendo, eu estou numa idade muito maior do que eu poderia estar fazendo, né? O mestrado a gente faz logo depois da graduação, então eu poderia ter me formado com 22, 23 anos e fazer um mestrado já com 25, 26, vai estar com o mestrado pronto. Eu estou com o dobro disso, né? Exagerei um pouco. O dobro disso, na verdade, 54. Mas, ok, isso é bom, isso é necessário. Pega de onde parou e vai que vai, né? É curioso como tem aumentado o número de idosos. Né? Na minha turma de faculdade, tinham 2 senhoras com mais de 70 anos cada uma. Que legal! Se formaram com honras, mesmo em meio às dificuldades. É muito legal isso, né? E é bonito, né? A gente vê uma pessoa assim. Isso aí é muito importante para a saúde mesmo da gente. Então, como eu falei, o meu avô, essa coisa de dar aula, ainda mais de matemática, né, que exige sempre um raciocínio lógico apurado e tudo mais, ele teve a mente muito clara até o fim. Ele morreu com 86 anos, fez. 86, com 86, 87 anos ele morreu. E, cara, foi de câncer na próstata. E foi sofrido para ele os últimos dias, as últimas semanas de vida foi sofrido. Mas ele não deixou a peteca cair e a gente conversava até o fim, um dia antes dele morrer. A gente tinha conversas muito boas e muito claro o raciocínio. Muito eu devo a essa não parar, né, de aprender. Então, isso é um mito aqui que tem que quebrar, a gente tem que parar. Tem mais, tá? A sexualidade. Esse mito nasceu de tabus culturais e atitudes de muitos profissionais, inclusive. Né? Nasceu esse mito de que as pessoas velhas não têm desejo sexual e se manifestar esse desejo, então, são tidas como anormais. É o famoso, esse velho tarado, né? Essa velha doida, né? Pô, né? É um mito, né? É uma coisa assim que está errado. Aí se julga a sexualidade e as relações sexuais reservadas para jovens, e não são vistas como uma dimensão do ser humano que está presente sempre. Né? Isso não acaba, não. Não tem, sabe, uma coisa não é ligada à outra, né? Uma vez, cara, foi muito engraçado, eu achei isso muito bom. Eu tinha uma aluna, estava ela era pequenininha, uns 7º ano, acho que era. Devia ter seus 13 anos. 12, 13 anos. E aí ela veio, e ela olhou assim, ela veio, professor, meu pai e minha mãe, será que ainda faz esse negócio? Você sabe do que ela estava falando, né? E, cara, sério, o pai e a mãe dela deviam ter, eu conheci os dois, conhecia. Eles deviam ter 40 e poucos anos, né? Não tinha mais que isso, não. Não, 40. E aí eu olhei para ela e falei, o que você acha, né? Claro, ela, ai, que nojo! Claro que a gente não vai pensar no pai e na mãe, é horrível, não quero pensar nisso. Mas, gente, né, isso não para. Tá? Então é um mito também. Muito bem, quebrado esses mitos todos, a gente quebra os preconceitos todos. Eu peguei aqui rapidinho, não vou ler tudo, só aquele traumazinho de leve. Eu peguei um trabalho, eu baixei, eu estava procurando coisas ali sobre isso, né, sobre a idade, sobre a velhice, e eu caí num trabalho científico. Eu peguei rapidinho, eu li todo o trabalho, é muito interessante,
que era sobre o significado da velhice e da experiência de envelhecer para os idosos. Qual é o significado que os idosos sentem, né, da velhice, da experiência de envelhecer? E eu peguei rapidinho aqui, não vou ler tudo, um pouquinho das respostas que eles fizeram. Foram idosos que foram entrevistados no interior do Ceará, tá? Então, são aqueles, sabe aqueles velhinhos cearenses, né? Bem arretado, né? E olha só essa resposta que bacana, ó. Acho bom ser velho ou idoso como falam, porque Deus me ajudou a chegar até aqui. Olha que interessante essa visão, né? Quando a gente fala, nossa, né? Tem gente que fica reclamando. Cara, Deus me permitiu chegar até aqui, já é um motivo de alegria. Aí ele falou assim, o senhor A, né, o senhor A, estou satisfeito, ser velho não me trouxe problemas, eu faço tudo o que eu fazia antes, mesmo doente de pressão, doente de pressão, é como eu, esse é irmão meu, toma os remédios. É isso, a velhice até que está sendo boa para mim. Olha que visão legal. Olha, quer ver outra aqui, ó. A senhora S falou assim, ó, não podemos ser novos ou velhos o tempo todo. Olha que legal isso, né? Quando eu era nova, pedi a Deus para morrer com 50 anos, olha. Mas, já que não foi possível, foi levando. Mas estou satisfeita com a velhice que eu tenho. Continuo me cuidando e tomando todos os meus remédios. Me sinto bem. Ela não me trouxe nenhum problema, como eu pensava. O importante é não descuidar da saúde. Ouçam a voz da sabedoria. Olha como é bom a gente ouvir gente assim, né, com idade. Sempre tem alguma coisa, né? Eu tenho uma música do The Who. Olha só, The Who, hein? Isso é uma banda nova, hein? O The Who é uma banda que aqui no Brasil não é tão conhecida como lá fora, que ela é tipo, tem uma tríade de bandas que são precursoras do rock de massa, né? Então tem os Beatles, os Rolling Stones e o The Who. O Who assim, era que hoje, por exemplo, os Beatles são os bonzinhos, né? Os Rolling Stones são os mais revoltados. O The Who são os caras da margem. E tem uma música do The Who que eles falavam: I hope I die before I get old. Eu espero que eu morra antes de ficar velho. Bom, resultado, eles estão bem velhos já. Isso não foi possível para eles. E, cara, eu tenho certeza, se você olhar, né, os dois que sobraram, né, eram 4, já morreram 2. 2 que sobraram, se você olhar e perguntar, eu tenho certeza que eles estão bem felizes com tudo que aconteceu, com todo o caminho que eles tinham. Eu já vi os caras tocando e cantando já eles são mais velhos que eu, eles têm mais 60, cara, e estão ali, né, passando. Então isso é engraçado, né? É engraçado, isso eu acho muito engraçado. Só tem mais uma coisa assim. O senhor J falou, que não sou eu não, tá? Ah, velhice como eu temia. Olha só, como eu temia a velhice, né? Que esse senhor está falando. Achava que ia pesar muito. Hoje, descobri que não pesa. A velhice está dentro de cada pessoa. Esse negócio de ficar encolhido não dá. Tem que viver. Isso aqui tem muito ensinamento, eu acho, né? A velhice está dentro de cada pessoa. Então não dá para ficar encolhido. Tem que viver. Muito legal isso aqui, eu acho. O que nos ensina a Bíblia sobre tudo isso, então? Primeira coisa, e isso agora eu quero transmitir para vocês, embora está longe para vocês chegar o tempo em que, né, as janelas escurecerão, tudo aquilo que o autor de Eclesiastes, né, vou falar Salomão, tá? Que o Salomão falou lá, antes de chegar tudo aquilo. Primeiro, investir tempo no relacionamento com Deus e com as pessoas. Então a Bíblia fala muito desse valor de amizades. Enquanto está tudo bem, a gente lembra que a vida tem mais sentido com relacionamento, especialmente os relacionamentos sinceros. Nós temos que desenvolver amizades, né? Não devemos deixar levar pela ideia que estamos bem sós e que não precisamos de ninguém, porque isso não é verdade e não funciona na vida real, principalmente lá na frente, né?
Relacionamentos, tomar cuidado com isso. Relacionamento entre as pessoas e o relacionamento com Deus. Porque acho que eu já falei aqui, não lembro se eu já falei aqui ou se foi em outro lugar, tem uma frase que está batendo na minha cabeça desde o começo desse ano. Desde o começo desse ano, essa frase está na minha cabeça, que é assim, que diz assim, Deus tem falado isso para mim, Deus colocou isso no meu coração e eu quero que vocês grifem isso no seu coração. No final, será só entre você e Deus. Eu vou repetir, isso aqui está na minha cabeça. No final, é só entre você e Deus. Então, o relacionamento, as pessoas, importante, mas principalmente o relacionamento com Deus. A gente tem que investir esse tempo aí, tá? Para a gente poder sorrir na velhice. Outra, buscar conhecimento e sabedoria. A Bíblia declara que o temor do Senhor é a fonte da sabedoria. Então, para viver bem, se preparar para os tempos difíceis, é forte, não é? Eu também acho, cara, não fui eu que fiz, né? Essa frase veio no meu coração. É muito importante isso aí. Para viver bem, nos preparar para os tempos difíceis, precisamos investir no conhecimento da palavra, a palavra de Deus, né? E fazer ser prioridade na nossa rotina. Fonte de sabedoria. A gente precisa buscar conhecimento e sabedoria, né? Além disso, temos que aproveitar as oportunidades, estudar, viajar, sempre com o objetivo de acrescentar experiência, que nos tragam sabedoria nas escolhas, sejam fáceis ou difíceis. A gente viaja para curtir a viagem, sim, mas, cara, eu acho que o mais legal da viagem é a quantidade de informação, de conhecimento que a gente adquire, para onde a gente vai, né? São pessoas diferentes, são lugares diferentes, costumes diferentes. Cara, justamente, olha, eu e a Kátia, a gente estava quase ali enfiando o pé na jaca em termos de viajar, falar, vamos que vamos, quando veio a pandemia. Então, mas isso é de Deus também. Então, tiramos o pé, tudo bem. Mas se Deus permitir, a gente quer viajar muito aí, o máximo possível. Para quê? Para postar foto no Facebook? Get a life. Get a life. Sabe, essa é uma frase legal também que eu vi. Para cuidar da sua vida, né? Não quer nem se. Nossa, o Facebook nem vai. Eu nem tenho conta no Facebook atualmente, né? Mas Instagram, essas coisas nem vão ficar sabendo que eu estou viajando, né? Ninguém talvez fique sabendo que eu estou viajando. Não é esse o motivo. Não pode ser esse o motivo. A busca é conhecer, né? É assim, se Deus quiser, eu tenho certeza. Se Deus quiser, a gente vai viajar no tempo certo, com certeza. Obrigado. E vocês também, todos nós, né? Mas o objetivo, né, conhecimento, é buscar, sabe? Cara, eu tenho muita vontade de viajar para muitos lugares, muitos lugares. Um dos lugares que eu mais quero conhecer é o leste, o, o Oriente, né? Da Índia até Japão, né? Índia, Vietnã, muitos lugares lá, Tailândia, Taiwan, a China, né? A China como um todo. Tem muitos lugares que eu quero conhecer muito. O Sudeste Asiático, né? O Sudeste Asiático, Coreia. Eu quero muito conhecer lá. Né? Enfim, como muitos lugares. Porque, cara, quero conhecer o dia a dia. Eu quero conhecer a rua, comer a comida da rua ali, né? Você fala, Deus, mas é aquele lance ali, né? É aquele ter coragem mesmo. Tem coisa boa, assim, pra caramba. E como é que é o, o contato com as pessoas? Hoje a gente não pode falar nisso, né? Mas depois que tudo isso passar, por quê? Putz, cara, porque tá lá, sabe? São coisas que a gente vai adquirindo com a vida. Então, isso é um dos pontos. Buscar conhecimento e sabedoria.
A Bíblia também nos ensina que uma dica, ó, cuidar, ouvir e respeitar as pessoas mais velhas. Olha, cuidar delas, ouvi-las e respeitá-las. A sabedoria é uma dádiva que é acrescentada com a idade. A gente só consegue sabedoria conforme a gente vai passando a idade. A gente vai, né, os anos vão passando e a gente vai crescendo de sabedoria. Só tem esse jeito. Então, por que não aproveitar o convívio com essas pessoas mais velhas e aprender com elas, dar uma acelerada na sabedoria? Nossa, é um acelerador de sabedoria quando a gente conversa com essas pessoas, né? Como se fala na química, o que acelera a reação mesmo? O que é tipo enzima, né? Uma enzima, né? Acho que é isso, né? Fala, não, catalisador. Sei lá, enfim, não sou bom de química, essas coisas, né? Acelerar a reação. Né? Isso é conversar, é ouvir as pessoas mais velhas, né? É estar com elas, a partilhar com essas pessoas, encontramos verdadeiros tesouros para a nossa própria vida. Se permita viver tal experiência. Cara, faça isso. Né? As últimas frases que eu ouvi do meu avô, olha, eu vou falar aqui, nem vou falar aqui. Fantástico, para a minha vida toda serviu. Viver com modéstia, essa é outra dica. A Bíblia também nos ensina isso. Mesmo quando temos condições de adquirir bens, devemos aprender a viver com simplicidade e modéstia. Primeiro, para ter o suficiente para nós, para nossa família, investir no reino de Deus, né? Gente, precisamos investir no reino de Deus, né? E na obra também, né? Ajudar as pessoas que precisam, mas também para nos acostumar com a simplicidade, caso venhamos a viver em tempos que os recursos sejam limitados. Viver com simplicidade também nos permite ter recursos para investir em estudo, moradia e até alguma reserva financeira que pode ser importante em algum momento para ajudar a nós ou para alguém que precisa. Então, viver com modéstia, viver com simplicidade é possível, né? É possível e é importante que a gente também se acostume a isso. Tá? Deixa eu retomar rapidinho. Vamos lá. Ó. 1. Investir tempo no relacionamento com Deus e com as pessoas. 2. Buscar conhecimento e sabedoria. 3. Cuidar, ouvir e respeitar as pessoas mais velhas. 4. Viver com modéstia. Viver com o simples, viver com o pouco. O podcast de hoje, não sei se vocês ouvem, né? Deus falou muito comigo nesse podcast de hoje. Eu falo sobre lixo. Já deve estar no ar, eu nem vi se subiu, mas deve estar lá. E eu mostro um exemplo de uma pessoa lá, de uma família que, cara, é incrível o que eles fazem. Como eles fazem isso. Eu gostaria de aprender mais com isso. A questão é viver com, não é nem só a simplicidade, mas com relação a não desperdiçar. A gente precisa aprender isso. Eu preciso aprender, estou falando para mim também. Tá? Tem mais, ó. Ter em mente que essa vida é transitória, cheia de mudanças e dificuldades. Gente, vai acontecer. Eu acho, eu entendo, eu compreendo, e até é lógico que a gente está aí para isso também, para ajudar as pessoas, né, a passar, até, né, consolar, trazer uma consolação vinda de Deus para essas pessoas. Mas, cara, eu fico assim meio assim quando uma pessoa fala, nossa, como é que pode? Aconteceu isso? Cara, a gente está sujeito a acidentes, tragédias, mudanças econômicas e políticas, epidemias. Olha só, esse livro foi escrito antes da pandemia, viu? Ó, epidemias são males que a vida nos expõe. Podemos, de repente, perder uma pessoa que amamos, ficar doentes, nós podemos, ficar sem dinheiro, ficar até sem amizade. Podemos ter que mudar de cidade, né, de emprego. Essas coisas podem acontecer, são fases, circunstâncias, a gente tem que entender que isso pode acontecer. É cheia de mudanças. Tempos bons passam, tempos ruins também passam. Não podemos viver sem considerar essas realidades, mas também não precisamos viver com medo delas, nem deixar que elas nos tirem o prazer
e a alegria, porque em todo o tempo contamos com a graça de Deus. Essas são as ideias. Tá? Tem mais uma aqui. Ó. Ter em mente que Deus está sempre conosco. Não importa, o meu computador está travando. Ih, travou de vez aqui. Será que agora vai? Voltou. Olha só. Não importa, ele deve estar parando, mas a gente também está acabando, tá, gente? Vocês estão me ouvindo aí? Tá, dá um ok alguém aí para ver se eu não estou falando sozinho. Tá normal, João. Normal? Beleza, ótimo, obrigado. É só o computador. Então o celular ainda está funcionando. Alto e bom som, beleza. O celular está funcionando, meu computador acho que travado. Não importa as circunstâncias, deixa eu ver se ele... eu acho que ele travou... Não, ele tá estranho, mas tá vivo ainda. Ó, não importa as circunstâncias, o Senhor tem sempre graça suficiente para nos ajudar a enfrentar tempos difíceis. A Bíblia tem muitas promessas nessa direção. Tem aqui alguns exemplos, tá? Isaías 43, 1, 2 e João 16, 33 são só exemplos. Tem muitas promessas nessa direção, tá? Expectativa de vida do Brasil atualmente está em média, 75 anos, 75,5. Isso é a média, né? Nós todos, eu, vocês, nós somos privilegiados que nós vivemos numa região do Brasil que ela é muito próspera, a região sudeste, né? Nós vivemos no interior do estado de São Paulo, que eu acho, pessoalmente, o melhor lugar para se viver no Brasil. Aqui a expectativa é maior ainda, né? A vida que nós levamos, graças a Deus, com conforto, com alimento, com um lugar cheio de mato, né? Um ar bom, água boa. A nossa expectativa é muito maior que isso. Então nós vamos viver mais que isso, se Deus quiser, né? Deus é bom o tempo todo, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Olha só a carinha da Rainha Elizabeth, carinha espertinha, olha como ela está curtindo a velhice. Aí, Rainha Elizabeth deve ter 230 anos, é mentira essas idades que elas falam. Cara, desde que eu, né, olha só, como um bom nômade, falo com propriedade, vocês têm qualidade de vida aqui no interior. É verdade, pastor Felipe, temos mesmo, graças a Deus. Então, essa fase, né, a idade, ela chega, e ela vai chegar bem, se Deus quiser, para todos nós. Para mim, vai chegar primeiro que vocês. Então, eu já estou contando para vocês como é que é essa parte. Tá? Era isso que a gente queria levar, que eu queria trazer para vocês, que vocês todos tenham essa alegria de vida, que não é só para tirar uma foto, né, para ficar legal na internet, mas que realmente seja uma alegria real de vida até o fim. Bom, a vida é um presente precioso de Deus. A juventude também é, claro, mas é toda a vida. Deve ser celebrada e aproveitada. A fase de empreender, aprender, crescer, explorar, nos alegrar, a fase da juventude. Mas isso não nos faz independentes de Deus. Nós dependemos dele. E cada vez mais a gente parece que depende mais dele. Né? Sempre a gente depende dele. Né? Então, em todo o tempo, Deus é a força e o sustento que a gente precisa. Essa é a ideia, essa é a mensagem que eu passo para vocês. Desejo uma boa vida para vocês até o fim. Bem, e eu queria ter esse momento de oração aqui. Manu, você tem como orar para a gente ou não? Como é que tá as coisas aí? Senão não tem problema, eu oro. Dá sim. Tá? Então eu gostaria que você terminasse com esse momento de oração, por favor. Tá bom. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, por essa comunhão, por essa conversa, Pai. Que você venha tocar nos nossos corações, Senhor, de viver, Pai, cada dia, viver o seu extraordinário cada dia, Senhor. Que a gente não venha se preocupar somente com o amanhã, mas que a gente saiba, Pai, aproveitar essa vida verdadeira que o Senhor nos concede, que o Senhor nos promete. Então, que a gente venha alcançar isso, Pai. Porque é isso que você planejou pra gente, você nos criou
com esse propósito da gente ter essa vida verdadeira. Você fez a gente para experimentar e viver essa vida verdadeira contigo. Então, que você nos ensine a encontrar esse caminho, a se aprofundar e viver essa vida contigo, Pai. Abençoe o dia de cada um aqui, que o seu Espírito Santo venha arder mais e mais nos nossos corações. Amém. 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 Obrigado, Manu. De Valeu. nada. Obrigado por todos aí. Amém. A gente falamos aqui da lição 12. Obrigado a vocês, imagina. Obrigado pela companhia aí. E na próxima lição, a próxima lição diz sobre um pouco de prudência não faz mal. Como se fala, canja de galinha, né? Como é que é o ditado mesmo? Canja... esqueci esse ditado aí. Fala, caldo de... não esqueci. Bom, um pouco de prudência não faz mal. Também fala sobre Eclesiastes, é isso que a gente vê na aula que vem, se Deus quiser. Um bom fim de semana, um bom fim de semana para todos vocês aí. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aí, Felipe, a pastor Felipe, obrigado. Deus abençoe você também. A Laís, o Rodrigo, o Lucas, a Larissa, a Manuzinha aí, né, no norte da Bahia, bem ao norte da Bahia. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo domingo e até a próxima, se Deus quiser. Abraço para todos aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente. Ótima semana. Tchau. Você também, Rodrigo. Tchau, tchau. Até mais.